A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É bom estar aqui com vocês. Eu me sinto em casa, porque somos uma igreja só. E a gente sempre recebe visita de vocês lá no Paranoá, e visitamos aqui também. Então, somos um só em Cristo. E é bom ver a igreja logo de manhã assim, todos aqui, uma manhã tão bonita. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, por estar aqui essa manhã de domingo, que às vezes dormimos tarde no sábado, né? E temos dificuldade de acordar domingo de manhã, estamos cansados, com sono, mas que agora nós estejamos acordados, estejamos despertos para ouvir o que Deus tem para falar para nós. E eu te convido a abrir sua Bíblia comigo, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Nós vamos ler os versos de 1 a 6. Jeremias 18, de 1 a 6, diz assim a palavra de Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que é como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Meus amados, esse livro do profeta Jeremias é um livro em que a igreja, o povo de Deus, a nação de Israel, estava afastada de Deus, estava procurando outros ídolos. Era um tempo da chamada de Deus através de seus profetas, e é o caso de Jeremias, que se lamenta, que chama, que chora pelo povo, que conclama ao povo a se arrepender dos seus pecados e voltar a Deus. E esse trecho que nós lemos, ele está aqui logo após do chamado de Jeremias ao povo de Deus para santificar o sábado, para buscar o Senhor, observar seus mandamentos, mas o povo não tem ouvido. E Deus então chama Jeremias e pede para ele ir ali na casa do oleiro. Essa casa do oleiro ficava perto da porta da porta do oleiro, um lugar, uma porta que ficava no sul da cidade de Jerusalém. Ficava ali no Vale do Filho de Inom, ao sudoeste de Jerusalém. Esse Vale do Filho de Inom era um lugar que havia um alto, onde havia sacrifícios, no Vale de Tofete, era chamado lugar de fogo, onde eram queimados cadáveres, onde eram sacrificadas pessoas, sacrificadas crianças ao deus Moloque, coisa que Deus abominava. Alguns povos pagãos antigos sacrificavam seus primogênitos aos deuses para aplacar a ira de seus deuses, mas Deus ensinou ao seu povo que não deveria sacrificar seus filhos e que o primogênito seria substituído por um animal, por um cordeiro, sacrifício ao Senhor. Mas o povo de Israel, alguns reis, como Manassés, fizeram estes sacrifícios. E nesse contexto que estava ali Jeremias, Deus o chama até aquele lugar, até a casa do oleiro, naquele lugar terrível ali, para lhe falar a palavra que ele deveria trazer ao povo de Israel. Naquele lugar ali do Filho de Inom, onde havia esse fogo, um fogo incessante. E nesse texto que nós lemos, nós podemos dizer que Deus, ele molda seu povo. Deus quer moldar o seu povo segundo a sua vontade. E se nós fôssemos colocar um título aqui, seria Moldados pelo Senhor. E esse texto não fala só para Israel, fala para o novo Israel, fala para a igreja de Brasília, fala para o Paranoá, Recanto das Emas, fala para as nossas igrejas. Moldados pelo Senhor. Primeiramente eu digo por quê? Porque somos barro. Leia os versos de 1 a 3. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. O oleiro aqui é Deus, é o Criador. O barro aqui somos nós, a criatura, e nós somos barro, somos pó.
temos vivido nos últimos tempos um período de longevidade. A ciência, a medicina tem buscado melhorar a vida nos últimos dias, aumentar a longevidade das pessoas, mas mesmo assim, mesmo que tenhamos mais vida e vida com mais qualidade, a palavra de Deus nos ensina no Salmo 90:10 que os dias da nossa vida sobem a 70. Em havendo vigor, chegam a 80, mas o melhor destes é enfado e canseira, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. A vida nos ensina, a palavra de Deus nos ensina que a nossa vida é passageira. Nós somos como uma brisa, somos frágeis, nossa vida é muito efêmera. Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos nosso futuro. Nosso futuro está entregue nas mãos do Senhor. Mas nós somos pó. E viemos do pó e ao pó retornaremos, como está em Gênesis 3. Jó disse no início do seu livro: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Nós não levamos nada. Às vezes pensamos que podemos acumular bens, riquezas, materiais e termos saúde e tudo a nosso dispor, mas isso não vamos levar nada. Nós vemos casos de políticos corruptos, como essa semana nós vimos, com 50 e tantos milhões de dinheiro vivo guardado no seu apartamento. Acho que eles pensam que vão levar para o seu caixão aquele dinheiro. Pode até levar para o caixão, mas não vão levar para onde eles forem. Essa é a mente das pessoas. Essa é a nossa mente. Nós pensamos assim, achamos que nossa vida é só isso aqui e temos que viver ao máximo essa vida, desfrutar ao máximo do que ela pode nos dar. O Senhor Jesus, em Lucas 12, onde chega uma questão de dois irmãos que queriam dividir a herança, o Senhor Jesus diz uma parábola para eles, para dizer que deviam evitar a avareza. Ele dá uma parábola dizendo que um homem tinha um campo, tinha muitas riquezas, e aquele homem fez um celeiro muito grande, muito maior, ajuntou tudo e guardou no seu celeiro, fechou, passou o cadeado, a chave, e foi dormir descansado e falou: vou dizer à minha alma, descansa, come, bebe, regala-te, porque é o tanto de coisa que eu tenho. Mas aí Deus diz a ele: louco, se hoje Deus pedir tua alma, o que terás preparado? Para quem será? Assim é aquele que amontoa tesouros para si, mas não é rico para com Deus. Não adianta amontoarmos tesouros aqui na terra, se não somos ricos para com Deus. Eu tenho aprendido que o dinheiro é bom, o dinheiro é bênção, mas o dinheiro não pode se tornar o Deus da nossa vida, porque Deus é o único e soberano Deus, Ele não aceita nenhum Deus, nenhum ídolo em nossos corações. E isso nos leva a refletir que nós não somos nada, nós somos esse pó, nós somos esse barro aqui nas mãos do oleiro, e Deus é o oleiro, Deus é o Criador e Deus é Deus soberano. Romanos 9:21 diz assim: ou não tem o oleiro direito sobre a massa? Como que a massa, como que o barro, como a criatura vai chegar para o seu Criador e questionar algo? Por que me fizeste assim? Por que me deste essa esposa? Por que me deste esses filhos? Esse filho que o Senhor tem me dado, por que ele é assim? Por que me deste essa família, esses pais, essa casa, esse carro, esse emprego? E só murmuram. Quem somos nós para questionar alguma coisa de Deus, cobrar alguma coisa de Deus ou determinar algo para Deus? Nós somos pó, somos barro perante o Deus Criador, o nosso oleiro, o Deus soberano. O Salmo 119, 181, ele diz que ele nos ensina, paralelamente a essa passagem, que precisamos ser moldados. E às vezes esse ser moldado por Deus dói. Salmo 119, 71 diz assim: foi-me bom passar pela aflição, porque assim eu aprendi os teus decretos. Às vezes Deus permite que passemos por aflições. Jesus Cristo diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nessas aflições, nessas provações, Deus está nos moldando, trabalhando em nós, como esse oleiro está trabalhando no barro. Deus está nos moldando, porque somos barro, somos pó. Eu aprendi com um antigo pastor meu, que sempre que perguntava para ele: pastor, como é que o senhor está? Está tudo bem? Ele dizia: eu estou melhor do que eu mereço. E eu tomei isso para a minha vida. Estou melhor do que eu mereço. Nós estamos melhor do que nós merecemos. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas, mesmo sendo pó, mesmo sendo barro, Deus se importa conosco. Deus está cuidando desse barro, fazendo esse vaso aqui, porque Ele ama esse vaso. Ele se importa com esse vaso, Ele não jogou fora, Ele está trabalhando nele. Ele nos chama, mesmo que nós sejamos pó e barro, Ele nos chama a coroa da sua criação. Deus nos fez com as suas próprias mãos. Olha que maravilha. E mesmo que sejamos esse pó,
esse barro e retornaremos ao pó, mas haverá um dia que seremos incorruptíveis. No dia que nós ressuscitarmos, assim como Jesus Cristo ressuscitou naquele corpo glorioso, incorruptível, que não morre, nós chegaremos lá esse dia. E a nossa esperança está nele. Nossa esperança não está apenas nessa vida, em que tudo acaba, mas nós já passamos da morte para a vida. E nós não seremos mais esse barro e esse pó, e seremos ressuscitados e glorificados com Cristo Jesus. Amém? E isso nos leva a um segundo ponto também. Nós somos moldados pelo Senhor porque somos imperfeitos. Vejam o verso 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro. Se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Esse vaso que o oleiro estava fazendo em sua mão se arruinou. Diz a palavra que estragou, em outra versão, se arruinou, foi arruinado, estragado, e Deus então estava refazendo, porque o vaso era imperfeito. Nós temos ouvido algumas teologias por aí, tem uma doutrina chamada doutrina do perfeccionismo, teologia do perfeccionismo, que eles acham que podemos chegar numa santidade tal que chegaremos à perfeição nessa vida aqui. E a palavra de Deus nos mostra que não chegaremos. Devemos buscá-la sim, mas a palavra de Deus nos ensina que não chegaremos nessa vida aqui, nesse estado de perfeição. Isso é engano. Nós achamos que somos perfeitos. Quem é perfeito aqui? Quem se acha perfeito? Esses teólogos que se acham perfeitos, vamos orar para que Deus os leve, já subam logo para o céu, porque já estão perfeitos, né? Mas a palavra de Deus nos ensina que Deus fez o homem perfeitamente. Deus, quando criou Adão e Eva, os fizeram perfeitos. A imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus, a imago Dei do Senhor, éramos perfeitos. Mas por causa do pecado do homem, que caiu, que desobedeceu a Deus, entrou o pecado no mundo, e essa imagem foi arranhada, essa imagem foi distorcida, e nós fomos estragados. E assim toda a natureza, toda a criação, tudo também foi estragado, fomos corrompidos, arruinados, caídos. A imagem do Senhor está arranhada em nós. Mesmo que tenhamos ainda a imagem do Senhor, sim, mas uma imagem distorcida, acabada, deformada. Como diz aqui o texto, o vaso se estragou, o vaso foi arruinado, ficamos caídos, somos pecadores, como eu falo na congregação, eu e você aqui. Aqui está um doente falando para vocês, aqui está um pecador falando para vocês, como diz Paulo, um pecador miserável. Paulo diz, lá em Romanos 7, miserável homem que sou, desventurado homem que sou, que me livrará do corpo dessa morte? Nós somos esses pecadores miseráveis. Jeremias, esse profeta, diz que nosso coração é corrupto e desesperadamente enganoso, incuravelmente enfermo. Nosso coração é assim. O Senhor trocou o nosso coração de pedra para um coração de carne, mas nós ainda temos essa natureza caída, nosso coração ainda enganoso, nossos olhos, nós somos manchados ainda. Mesmo que nossos atos de justiça, mesmo que as nossas boas ações que nós fazemos, ainda são manchadas pelo pecado. Que às vezes lá no fundo do nosso coração nós temos uma intenção pecaminosa. Até nossas ações boas são pecaminosas, estão manchadas pelo pecado. Então não adianta queremos achar que estamos num nível de santidade e de perfeição. Misericórdia, somos imperfeitos. O Senhor Jesus, lá em Mateus 5, ele ensina que a lei e a graça estão juntas. O Espírito da lei foi para ensinar sobre graça. Ele diz assim, a lei diz, não matarás. E o Senhor Jesus diz, se você odiar o seu irmão no seu coração, você já está matando ele, você já está pecando. A lei ensina que não adulterarás. O Senhor Jesus diz que aquele que olhar com uma mulher com o coração impuro nos seus pensamentos já adulterou com ela. Quem consegue ser perfeito, chegar nesse estado de perfeição. É isso que o Senhor Jesus está querendo ensinar, ensinando e nos mostrando que não é pelos nossos méritos, não é pela nossa perfeição que alcançaremos seu coração, mas é pela graça do Senhor Jesus Cristo, que nos aceita, mesmo por sermos imperfeitos, que nos aceita aqui hoje, mesmo sendo pecadores, nessa manhã de domingo aqui presente, Ele nos aceita e nos recebe em seus braços. E nós precisamos ser moldados, porque somos imperfeitos como esse vaso. O primeiro Adão falhou. Esse primeiro vaso falhou, caiu e quebrou, mas Deus então, pela sua graça, mandou o segundo Adão, que é Cristo. Esse sim é perfeito, esse nunca pecou, e nele não há sombra de pecado, é perfeito. E sem ele não somos nada, sem ele somos incapazes de fazer alguma coisa.
E o Salmo 8,4 nos ensina que mesmo assim, mesmo sendo nós, esses pecadores imperfeitos, Deus olha para nós. E o salmista diz, que é o homem para que te lembres dele, que é o filho do homem para que lhe visite, Senhor. Que sou eu para que o Senhor lembre de mim e olhe para mim com amor e graça e benignidade? Nós somos imperfeitos aqui nessa vida, mas devemos buscar a perfeição, sim. Mesmo sabendo que nós não vamos chegar lá nessa vida, mas nós vamos chegar lá um dia. Mas mesmo que nós não vamos chegar aqui, mas nós vamos buscar, diz o Senhor, sede santos porque eu sou santo, sede perfeitos porque eu sou perfeito. Mas um dia seremos perfeitos, assim como Cristo Jesus o é. Assim como Cristo Jesus ressuscitou e nós somos a sua imagem, seremos a sua imagem, seremos perfeitos também no dia da glorificação, na volta de Cristo Jesus, no dia que nós encontrarmos com Ele nos ares. E aí então não seremos mais imperfeitos, não seremos mais esse vaso arruinado, quebrado nas mãos do Senhor, mas seremos um vaso totalmente perfeito e trabalhado à imagem do Senhor Jesus. E porque somos barro, e porque somos imperfeitos, nós nos levamos ao terceiro ponto aqui. Nós somos moldados no Senhor, pelo Senhor, porque não podemos nos moldar. Veja os versos 5 e 6. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Só podemos ser moldados pelo Senhor. O barro aqui, ele não podia ser moldado, o barro sozinho lá, ele não faz nada. O oleiro tem que vir e trabalhar na vida dele, daquele barro, para que ele se transforme num vaso de honra. Assim é Deus conosco. Nós sozinhos não podemos nos moldar. Quem é que pode se moldar? Estamos mortos em nossos delitos e pecados. O morto não pode se levantar a mão a Deus, se voltar para Deus. Deus precisa ressuscitá-lo e colocar seu espírito de vida nele para que ele olhe para Deus. Estenda sua mão ao Senhor, pela graça de Deus. Somos barro, somos imperfeitos. O barro depende do oleiro, pois não se pode moldar sozinho, somente pelo oleiro. A criatura depende do Criador, dependemos dele somente, somos incapazes sem ele. O Senhor Jesus Cristo diz lá em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Em Mateus 6:27 ele diz, quem é capaz, quem é que pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem pode acrescentar um dia da sua vida ou a sua estatura? Quem é esse? Ninguém. Dependemos do Senhor unicamente. E sempre foi assim. Sempre fomos dependentes do Senhor desde o início, desde o princípio. Somos dependentes do Senhor. Eu falei que existe uma teologia do perfeccionismo. E nós temos uma teologia que nós gostamos mais e achamos que ela é mais bíblica. É a teologia do pacto. A teologia da aliança, a teologia da graça, que nos ensina desde o Antigo Testamento, que sempre foi graça. O Antigo Testamento não era a época da lei e o Novo agora é a época da graça, não. É a antiga aliança e a nova aliança. E tudo foi graça, e sempre foi graça, e sempre será graça. Foi um Deus que fez um pacto com Adão, fez um pacto com Abraão, fez um pacto com Moisés, fez com Davi. É o Cristo dos pactos. Tem um livro muito interessante para vocês lerem que fala sobre isso. Chama-se exatamente assim, Cristo dos Pactos, de Palmer Robertson. Anote aí para depois você ler. Fala sobre esse pacto de Deus. E nesses pactos de Deus, era sempre um pacto, uma aliança, um contrato, não bilateral, mas um contrato unilateral. Era um pacto de Deus ao homem, que Deus estende ao homem a sua mão e o retira do lamaçal, pega na sua mão e o retira desse lamaçal de lama e os chama para seu pacto, aliança, e o homem não tem nada a oferecer, não dá nada como garantia, mas o Senhor mesmo é a sua garantia, o Senhor mesmo é o seu galardão e o seu sangue, pelo sangue de Jesus, paga esse testamento, essa herança, essa aliança, nesse pacto de aliança e de graça, dessa nova aliança que está em Cristo Jesus. Esses homens do Antigo Testamento não se basearam nos seus méritos, eles sempre perceberam que tinham que se basear no método de outro, de um substituto, e esse substituto era o Messias, era o Cristo, era o Salvador, que o substituiria morrendo na cruz do Calvário. Então, o Antigo e o Novo não é lei e graça, é tudo graça, e até lá no céu vai continuar sendo graça, graças a Deus. Esse é o nosso Deus da graça. E a vontade dele sempre é melhor. Nós não podemos nos moldar porque nossa vontade não é das melhores. Nosso coração é enganoso. Nós precisamos da vontade do Senhor. Porque a sua vontade, como diz Paulo lá em Romanos 12, é boa, agradável e perfeita. Graças a Deus que não dependemos de nós, mas dependemos somente do Senhor para sermos moldados pelo seu amor
e pela sua graça. Nós cantamos aqui, as crianças falaram aqui, Romanos 8, 28, dizendo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, é maravilha dele nos moldar. Às vezes dói ser moldado, mas sabendo que ele nos molda, porque ele tem o melhor para nós, e o melhor dele é a sua vontade, que é soberana. E ele tem o melhor, e em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Por isso eu repito com o meu antigo pastor, estou melhor do que eu mereço. Estou na graça de Deus, como diz o apóstolo Paulo. A tua graça me basta, Senhor. A tua graça me basta. Esse final de semana eu estava com muita tosse e dor de garganta, e ainda estou um pouco rouco. Eu pensei, Senhor, me ajuda, né? Mas a gente vê que mesmo em meio a essas fraquezas, problemas, nós sabemos que mesmo a nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa, porque estou aqui falando pela graça de Deus e carecemos da sua graça a todos os instantes, porque senão não teríamos nem voz, não tínhamos nem vida para estarmos aqui presenciando a obra, a graça e o poder de Deus na nossa vida. Concluindo, meus amados, nós aprendemos que, assim como o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 4, porque temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse tesouro, essa palavra, é o evangelho do Senhor, que Ele nos deu e guarda em nós, nesse barro, nesse vaso de barro que somos nós, e nós temos o privilégio que os anjos queriam de pregar a palavra do Senhor, de falar de Jesus para as pessoas. E mesmo nós, esse vaso de barro, mesmo nós com as nossas imperfeições, Deus nos usa para a sua honra, para a sua glória. E somos como instrumentos nas tuas mãos, instrumentos nas mãos do Redentor para fazer sua vontade. Somos moldados por Deus para sermos semelhantes a Cristo Jesus. Romanos 8, 29 diz que Deus trabalha em nós para que sejamos a imagem de seu Filho Jesus. Efésios 2:10 diz que Ele nos preparou de antemão para que sejamos feitura dEle, preparados de antemão para as boas obras. Olha, nossas obras são más, mas Deus ainda nos preparou para as boas obras, e para fazer a obra do Senhor, Ele nos usa, e apesar de nós, e mesmo por causa de nós, Ele nos usa, e a sua obra será feita, e a sua obra será perfeita e completa por meio de Cristo Jesus, e usando nós, esses vasos de barro. Efésios 4:13 diz que Ele está nos trabalhando, nos moldando, para que cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Está nos trabalhando, está nos moldando, está nos restaurando, para que sejamos parecidos com Cristo. Para que no grande dia, quando Cristo voltar, sejamos apresentados ao Pai, semelhantes a Cristo, parecidos com Ele, na mesma estatura, medida de Cristo Jesus. E assim, não só Ele trabalha em nós, mas nos usa para trabalharmos na vida uns dos outros aqui, para que juntos cresçamos e cheguemos a esse estado, um dia de perfeição e a plenitude da estatura e imagem do Cristo Jesus. E que nós possamos todo dia nos lembrar desse evangelho de graça e possamos buscar em santidade, buscarmos a perfeição, sim, sabendo que não chegaremos lá porque somos imperfeitos, mas confiantes que um dia chegaremos lá, pela graça do Senhor Jesus Cristo, e vivemos em santidade, e um dia estarmos diante dEle, em perfeição, em graça, em poder, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja louvado por meio de nós. Que Deus nos abençoe nessa manhã e que possamos estar sempre atentos ao seu evangelho de graça. Vamos ficar de pé, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor, porque mesmo em meio às nossas fraquezas, ó Pai, mesmo em meio às nossas imperfeições, Senhor, mesmo em meio que sabemos que não somos nada, não podemos nos apegar a nada, a ninguém, mas somente a Ti, Senhor. E apesar disso, Tu te importas conosco, ó Pai. Tu olhas para nós com amor, com um olhar benigno, porque Tu olhas para nós e não vê nada de bom em nós, mas olha para nós e vê a imagem de Cristo Jesus, sendo a cada dia moldados pelas Tuas mãos santas, ó Senhor, segundo a Tua vontade, ó Senhor, para que o Teu nome seja honrado e engrandecido em meio às nações, ó Pai. Ó Senhor, e se há alguém aqui ainda, ó Pai, como esse vaso destruído ainda, Senhor, não trabalhado, ó Pai,
Coloques as tuas mãos nele agora, Pai. As mãos do teu Santo Espírito nessa vida, e que esse vaso agora, esse barro, nele seja soprado o Espírito de vida do Senhor, e nele haja vida, e ele ressuscite, e seja agora moldado como um vaso de honra, e para a glória do Senhor Jesus Cristo. E juntos, ó Pai, caminhemos como esses vasos aqui nessa igreja hoje, ó Pai. Caminhemos juntos, ó Pai, olhando para o alvo, olhando para Cristo, esperando aquele grande dia em que cantaremos: Maranata, vem Senhor Jesus, e nos encontremos com Ele nos ares, assim, perfeitos à imagem do Senhor Jesus. Assim, ó Pai, nós oramos e já agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.